recebe e nos recebeu, apesar de todos os nossos defeitos e pecados. Uma vez que vamos a Ele por meio da fé, e então nosso Senhor jamais nos rejeitará. Cristo é um misericordioso e compassivo sumo pastor, sumo sacerdote. Misericordioso e compassivo. Faz parte da sua glória, perdoar nossas transgressões e absolver de uma vez por todas todos os nossos muitos pecados. Faz parte da sua glória. Jesus, queridos, antes dele lançar sobre nossas vidas o seu amor gracioso em Cristo, ele já sabia quão depravados nós éramos. Ele tinha conhecimento completo e total de quão ímpias, culpadas e contaminadas eram as nossas vidas. Contudo, ainda assim, apesar disso, Ele nos amou extraordinariamente. Mas Jesus também sabia o que nós seríamos após sermos redimidos, salvos. Ele sabia. E sabe qual é esse saber de Deus sobre nós após a nossa salvação? Que nós continuaríamos sendo pessoas fracas, imperfeitas e frágeis. Mas apesar disso, Ele nos amou e continua a nos amar. Fracos, imperfeitos. Aprendamos, portanto, a julgar de forma caridosa e misericordiosa as muitas posturas de nossos irmãos cristãos. Tenhamos o cuidado de não agirmos soberbamente, nos achando superiores a eles. E, portanto, eles inferiores a nós. E de uma forma tal que então afirmamos que os mesmos não são detentores da graça divina. E isso, queridos, somente porque identificamos neles as suas muitas fraquezas e debilidades. E a minha e a sua? Nós não conseguimos identificar. E para não termos, ou melhor, para termos o cuidado de não exercermos essa forma condenadora de julgar, condenadora. Lembremos
que nosso Senhor e Salvador, nos céus, Ele suporta misericordiosamente nossas fraquezas. Portanto, não existe razão mais plausível, eu vou ser aqui redundante, não existe razão mais razoável para que também venhamos suportar as fraquezas e imaturidades de nossos irmãos. Se Ele está no céu e suporta as nossas, a igreja de Cristo é semelhante a um grande hospital. Todos nós somos débeis, todos nós somos fracos, uns mais, outros menos, mas somos imperfeitos. Contudo, temos todas nossas debilidades, queridos. Temos elas. E se nós formos sinceros e humildes, e não é possível que depois de conhecermos a graça, não sejamos, iremos identificar isso. E até identificamos. O grande problema é que não agimos com misericórdia. E até identificamos as nossas fraquezas, até dizemos, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Mas aquela outra. Com isso não quero dizer, e longe de mim dizer isso, que o fato de todos nós sermos pecadores, nós temos que sermos coniventes com os pecados uns dos outros. Não. Porque se tem uma coisa que Jesus não tolera é pecado. Ele abomina, afronta a sua santidade. Se nós tivéssemos de fato o senso perfeito do que é um pecado aos olhos de Deus, nós não pecávamos contra Ele. Somos necessitados da sua mão poderosa a nos tratar e curar como o médico celestial que Ele é. Porém, a nossa total cura, a total, só ocorrerá naquele grande dia, no dia da ressurreição dos salvos, quando teremos um corpo incorruptível. Mas enquanto não, somos fracos, frágeis, débeis, somos pecadores. Todos nós. Portanto, tenhamos o cuidado de pensarmos que somos mais do que na verdade somos, ao ponto de nos achar superiores aos nossos irmãos. Lembremos que nosso Senhor sabe que não somos quem presunçosamente pensamos ser. Ele sabe. E assim, guardemos muito bem essa palavra. E não somente, mas toda a palavra de nosso Senhor. Pois a palavra de nosso Senhor, ela nos consola, nos encoraja, nos corrige, nos fortalece. Mas quanto consolo e conforto nós perdemos
por causa de nosso descuido, por causa da nossa irreverência, por conta da nossa desatenção e do nosso completo desrespeito à sua palavra. Vejamos nesses versículos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou muito bem claro quanto à sua ressurreição, quando disse no versículo 28, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Entretanto, parece que essas palavras foram ouvidas de forma desatenciosa por aqueles discípulos, como se elas tivessem sido ditas em vão. Sugere aqui que nenhum dos discípulos vieram a entendê-la. E se entenderam, e se a entenderam, com toda certeza não as valorizaram. Entenderam, ouviram e entenderam, mas não valorizaram como um tesouro precioso. E assim não aguardaram em seus corações. A palavra de nosso Senhor tem muitas vezes sido desperdiçada por nós. Nós, professos discípulos do Senhor. Vejamos que quando Cristo foi traído, seus discípulos o abandonaram. Quando ele foi crucificado, aqueles discípulos chegaram ao desespero. E quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, eles não acreditaram que fosse verdade. Mas Jesus os avisou por suas palavras. Não foi mandando recado. Em suas próprias palavras sobre todas essas coisas. E quanto à sua ressurreição, Jesus o fez com muita frequência. Entretanto, eles somente o ouviram, mas não guardaram suas palavras como que as imprimindo em suas mentes e em seus corações. Eles só ouviram. Tais posturas como os desses discípulos, infelizmente, têm sido retrato quanto à nossa natureza humana. Pois com muita frequência, tais atitudes têm sido enxergadas entre nós cristãos. Quando lemos a Bíblia, enxergamos nelas preciosas verdades. Entretanto, sem muita demora, logo nós esquecemos delas. E olha, de uma forma tal como que jamais as tivéssemos lido um dia. Quantos e quantos sermões nós ouvimos, contudo só ouvimos, e nenhum cabimento lhes damos. E sabe por quê? Porque ouvimos esses sermões sem a atenção devida. Eu não estou falando que é sem atenção nenhuma, mas sem atenção devida.
E assim seguimos nossa vida como se jamais tivéssemos escutado esses sermões. Em muitas e muitas igrejas no mundo todo, a palavra está sendo ministrada, os sermões estão sendo passados. Dá-se a bênção apostólica, a igreja diz amém, passou da porta, não se lembra nem sequer o versículo base que foi lido. E avalie no dia de amanhã. E nos outros por seguinte. Mas então chegam os dias de lutas, os dias maus. Chegam os dias de muitos combates. E aí então chegam os dias de muitos desertos. Chegam então os dias de muitas trevas e de muitas aflições. E então, todos esses dias nos tomam como de assalto, nos pegando completamente desarmados e despreparados. As lutas contra as enfermidades e quanto às tristezas dos lutos são todas relatadas e orientadas pela palavra de nosso Senhor, com a forma inclusive de como enfrentá-las. No entanto, quando nos foi falado sobre tais enfrentamentos, o que aconteceu? Ouvimos de forma desatenciosa, em completo desinteresse. Bíblia, nem sabemos onde anda dentro de nossas casas. Sabemos onde está o Netflix. A novela da Globo. E tantas outras atrações. O jogo dos jogos. A final do campeonato. Mas a Bíblia, não. E as lutas chegam. As enfermidades surgem, parentes amados morrem e nos pegam completamente despreparados para esse enfrentamento. Por quê? Porque estamos completamente desatenciosos às palavras de nosso Senhor. Estamos frágeis, vazios, ocos. Estamos cheios, mas de tudo de nós. Do Senhor, não. Assim, quando estamos a viver essas outras lutas, então recordamos que de alguma forma essas palavras nós a temos lido ou ouvido. Contudo, o que acontece? Somente lemos e somente ouvimos. Sem deixar as palavras do Senhor, que estão na sua palavra, marcadas em nossas vidas.
Para quando acontecer isso, ó, a palavra me avisou sobre isso. Para quando acontecer isso, ó, a palavra me disse sobre isso. Portanto, meus irmãos, que venhamos orar, pedindo uma vida de viva compreensão da palavra de Deus. Seja quando estivermos lendo, seja quando estivermos ouvindo. Cuidemos para não fazermos de forma desatenciosa. Antes, entendê-la, parte por parte, detalhe por detalhe, sem deixarmos passar em branco qualquer sublime e preciosa verdade. E isso por conta de quê? Da desatenção. Cuidemos. Porque se assim fizermos, nós estaremos construindo um firme e sólido alicerce, e dessa forma, podermos resistir aos ventos fortes, às muitas tempestades e às correntes contrárias do rio de nossas vidas. Pastor, o senhor tirou isso de algum local? Foi algum filósofo? Não. Jesus tem nos dito isso. E eu acredito que não tenha nenhum de nós aqui que ainda não tenha ouvido. Quando Jesus nos deixou as suas palavras em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Que Jesus disse: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. O problema é que nós estamos construindo a nossa vida sobre areia. E aí vem as tempestades, vem os problemas, vem os enfrentamentos, vem as dificuldades, vem as chateações, vem o desprezo, vem o abandono, vem tudo. E o que acontece? Ao invés de ficarmos sólidos, aliás firmes, na rocha sólida que é Cristo, através de sua palavra, ruímos em areia movediça. E por quê? Porque não estamos buscando. Porque não estamos fortalecendo no Senhor. Buscando já é difícil. E sem buscar, muitos pregadores ficam um tanto inquietos, eles ficam tristes, e muito surpresos também, é verdade. Ficam assim pelo fato de seus sermões serem desatenciosamente ouvidos e esquecidos. São ouvidos de forma desrespeitosa. Não acaba nunca, termina logo, quero ir para casa. Ainda eu vou passar na pizzaria, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muitos pregadores ficam inquietos. Mas que isso venha servir-nos como pregadores. Tudo isso, essa desatenção, esse desrespeito, venha servir de consolo para nós.
E sabe por quê? Porque estaremos apenas bebendo do mesmo cálice que nosso Senhor Jesus Cristo bebeu, no que diz respeito a este assunto. Quantos e quantos disseram: Jesus prega com muita sabedoria, com grande autoridade. As multidões ficavam admiradas com seus ensinos. Mas aquelas multidões que ficavam admiradas, saíram depois de junto deles, o abandonaram e chegaram um certo dia e disseram: crucifica-o. Até outros dizem: o sermão foi bacana. Poxa, que exposição maravilhosa. Rapaz, foi assim, foi assado, foi muito bom, foi forte. Mas depois cai por terra, não lembra, não medita, não reflete, não traz a mensagem para si próprio. O irmão devia estar aqui para ouvir essa mensagem, a irmã devia estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, a mensagem foi para mim e para você. A mensagem foi para nós. Afinal, nosso Senhor disse muitas coisas que não foram observadas com atenção. E como eu falei, ninguém jamais falou com tanta autoridade como Ele. E por outro lado, Ele também nós temos que ver como pregadores. Se com o Senhor fizeram isso, e com nós servos. E Ele é o Senhor. Nós, somente servos. E os servos não são maiores do que o seu Senhor. Se ele não foi amado e querido pela palavra que ministrou no seu ministério terreno, por que haveriam de nós querermos sermos tão queridos assim? Que venhamos orar e pedir ao Senhor mais paciência, para que as verdades que a princípio parecem ser negligenciadas, venham no futuro serem absorvidas e deem fruto. Observamos também nestes versículos, quanto muitas vezes como cristão nossos corações são tomados, e eu vou tornar o assunto de uma outra forma, são tomados de presunção e autoconfiança. O versículo 29, Pedro declarou: mesmo que todos os outros abandonem, eu jamais farei isso. O apóstolo Pedro não podia imaginar sequer a possibilidade de que viesse negar a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, Pedro foi ainda muito mais além em sua presunção, e então Pedro protestou. Agora veja, diante de quem? Das palavras do Senhor. Ele protestou quanto à afirmação que Jesus predisse sobre ele. Quando ele voltou a Jesus e disse: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Ocorre que Pedro não estava sozinho. Ele não estava sozinho em sua soberba e autoconfiança, pois os demais discípulos se manifestaram de forma igual. E nós há pouco falamos sobre isso. No versículo 31, na partezinha final, ele diz: e todos os outros discípulos disseram o mesmo. A pergunta é: aonde levou toda essa prepotência, essa altivez, essa arrogância desses discípulos? Aonde?
em menos de 12 horas, todos aqueles autoconfiantes abandonaram nosso Senhor e fugiram. Então ali eles se esqueceram de suas falas, das suas afirmações presunçosas, que confrontavam inclusive as verdadeiras palavras de nosso Senhor. Quando se viram diante do perigo de serem levados presos, e também o risco de serem mortos com Jesus, todas as suas promessas de compromisso, promessas de fidelidade, todas elas sumiram. E nós? Como responderíamos diante disso? E nós? Como agiremos diante de dificuldades extremas? Diremos a princípio, mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. E nossa presunção será tão altiva que iremos ainda mais longe acusando nossos irmãos, que por certo eles podem abandonar e fugir. Como responderemos a Jesus quando nos sentirmos tentados pela nossa concupiscência da carne? Como responderemos? Negaremos a nós mesmos e não a Cristo? Então tomaremos a nossa cruz e o seguiremos? Como? Quando a concupiscência da carne falar mais alto? Porque negar a Cristo não é só isso, não, que Pedro fez. Negar isto resumidamente e abrangendo uma infinidade de coisas é dizer sim a nós e não a Ele. É dizer seja feita a minha vontade e não a sua. Portanto, queridos, diante disso, eu creio que nós nos enxergamos diante dessas coisas, se assim formos sinceramente sinceros. Cuidemos que muitas vezes nós julgamos sem misericórdia o abandono e o negar de Cristo de irmãos. E nós não atentamos quando determinadas circunstâncias, sejam elas quais forem, nos surgem e nos fazem engolir nossas presunçosas afirmações
E então nós o que fazemos? Negamos também. Isso não é conivência com o negar do irmão. Isso é não ter omissão com o nosso negar. Isso é olhar. Isso não quer dizer que eu não posso olhar para o cisco do olho do irmão. Isso quer dizer que eu tenho que olhar também para a minha trave. Assim como o irmão precisa tirar o cisco do olho dele, eu preciso arrancar minha trave. Portanto, cuidemos quanto a julgarmos sem misericórdia. Porque senão a gente termina engolindo nossas palavras. Oramos pedindo por muitas coisas. Não é assim? Senhor, cura pastor Antônio. Senhor, cura pastor Sabino. Senhor, cura meu tio Alberto. Senhor, abre aquela porta de emprego. Senhor, ajuda-me com isso. Senhor, faz isso. Senhor, será que nós estamos orando e pedindo uma coisa? Porque senão eu acredito. Na verdade, eu acredito que nós devemos aprender a orar, pedindo determinada coisa. E sabe o que é? Pedir humildade. Você já orou pedindo humildade? Senhor, me faz mais humilde. Senhor, quebra meu queixo. Senhor, quebra minha arrogância. Senhor, quebra meu orgulho. A gente até canta, né, aquele louvor, né? Quebra meu orgulho. Nananana. Mas a gente ora. Porque cantar a gente às vezes canta e nem dá conta do que cantou. A gente canta. Ou a gente ora pedindo, Senhor, me quebra. Senhor, baixa meu nariz empinado. Senhor, me faz um homem e uma mulher mais homens e mulheres mais misericordiosos, compassivos. Senhor, nós temos pedido ao Senhor humildade. Eu acredito que não. Que venhamos então nós todos aprender a orar pedindo humildade. Porque um cristão, ele deve ser isso. Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Arrogante não vê a Deus. Presunçoso não vê a Deus. Lembremos da palavra de nosso Senhor, do nosso Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Não nos esquecemos de termos cuidado com o nosso maior inimigo. Você sabe quem é seu maior inimigo? Nós mesmos. Somos nós mesmos. Cuidado com ele. Cuidado. Lembremos que aqui em nossos corações há muito mais iniquidade
do que na verdade nós pensamos ou imaginamos ter. É muito pior do que a gente pensa. Nós somos muito mais maus do que de fato nós somos. Nós somos muito piores. Atentemos que somos limitados. Atentemos que somos fracos e débeis. Portanto, nós não sabemos até onde podemos cair quando, sob tentação, somos colocados. É por isso que a palavra avisa. Mas a gente não atenta. A palavra diz fuja, a gente corre para cima, a gente fica pertinho. Não sabemos até onde a gente pode aguentar. Não sabemos. A concupiscência da carne é terrível. Em tudo, em todos os setores. Não existe graus de pecados aos quais um cristão pode suportar sempre, exceto que este cristão esteja humildemente dependente da graça de Deus e por esta graça seja fortalecido e sustentado. Nós estamos sempre assim? Dependente? Se entregando? Dizendo, Senhor, minha fraqueza, me ajuda, vem aqui, me socorre, me fortalece. Deus avisa sobre tudo isso. Deus nos adverte enfaticamente através de sua palavra, como está lá em Mateus capítulo 26, 41. Quando ele diz, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Em nossos corações, há dentro dele vontades escondidas, vontades de iniquidades prontas a eclodirem, esperando tão somente que nossa vontade seja consumada. Esperando tão somente que a gente dê o start aqui na mente. Essas vontades estão somente esperando as devidas oportunidades para nascerem com grande força. Ministério de louvor. A palavra de Deus nos avisa, ela nos adverte. Que nós venhamos escutá-la e venhamos colocá-la em prática. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caia. Quantas vezes eu, você, todos nós temos escutado
esses avisos do Senhor. Precisamos, meus irmãos, de forma humilde e sincera, orarmos sempre dizendo: Deus da minha vida, sustenta-me. Porque se o Senhor me sustentar, seguro eu estarei. Só Ele. Ele é que nos conhece. Ele sabe cada pensamento nosso. Cada vontade que nós planejamos, todas elas, Ele esquadrinha, detalhe por detalhe. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada. É aquela história do gabinete do pastor Schost. E a gente sabe disso. Aí tem vergonha de fazer na frente de Clarinha. Clarinha tem vergonha de fazer na frente, sei lá de quem, do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Verônica tem vergonha de fazer na frente das filhas. Enquanto aquele que tudo vê, tudo está vendo. E a gente não se incomoda um minuto sequer. Que pelo menos venhamos nos incomodar. Porque quem sabe nos incomodamos, vamos orar ao Senhor e diremos: Deus da minha vida, sustenta-me. Porque só assim estarei seguro. Provérbios capítulo 28 e 26. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Da onde vem nossa sabedoria? Vem do Senhor, da obediência a Ele. Porque não adianta saber tudo dEle e nada dEle fazer. Aí só se torna mais tolo ainda, mais burro ainda. Porque sabe e não faz. Deus de minha vida, vem e sustenta-me. Porque só há segurança em Ti, Senhor. Só encontrarei forças em Ti, Senhor. Não sabemos quem de fato somos. Não sabemos. Nós não conhecemos nossos limites. Ei, crente superpoderoso, você não sabe seu limite. Até porque muitas vezes nós temos até um limite maior um dia. No outro dia esse limite, está nada. Se brincar, está negativo. Está caindo num sopro. Num segundo de raiva, explode. Está sem limite.
ofende. Porque isso também é pecado. Não sabemos quem somos. Não conhecemos nossos limites. E nem sabemos o grau de nossas fraquezas. Porém, não nos enganemos por nossas presunções. Antes, lembre-se que Jesus conhece a minha, a tua, a nossa estrutura. Lancemos nos braços de Deus e peçamos a Ele que tenha misericórdia de nós e nos ajude em nossas fraquezas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus.